Segundo livro das Crónicas, capítulo 20, versículo 1. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos Amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Deus cria, desenha, permite, está por detrás de situações de crise, para que possamos descobrir, para que possamos entender melhor quem Ele é. Uma situação de crise é quando algo está a acontecer que é maior do que nós. Uma situação para a qual nós não temos qualquer poder para a resolver, para encontrar uma solução. O rei Josafá encontrava-se numa situação destas, quando os filhos de Moabe e os filhos de Amon se levantaram contra ele. É o que nós lemos nos primeiros versículos deste capítulo 20. Era uma situação para a qual Josafá não tinha solução, não tinha poder. Porque lemos aqui no texto que vinha contra ele uma grande multidão. Então uma situação de crise é quando algo acontece que está para além das nossas capacidades. No segundo livro de Crónicas, no capítulo 20, 10 a 12, nós lemos mais detalhes sobre esta situação. E existe uma situação de crise também quando essa situação gera em nós medo e sentimentos que não são bons para nós. Lemos no versículo 3 que Josafá temeu e por isso ele pôs-se a buscar o Senhor. Ele ficou com medo. E existe uma situação de crise também quando nós não sabemos o que fazer. Nem há ninguém que nos possa ajudar com a sua inteligência. É o que nós podemos ler também no segundo livro de Crónicas 20, 12. Nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que faremos. Então a situação de crise é quando nós não sabemos o que havemos de fazer. Resumindo, estamos em crise quando não temos capacidade para resolver o assunto, quando temos sentimentos que não são bons e, em terceiro lugar, não sabemos o que havemos de fazer. E é em situações de crise que muitas vezes Deus opera um avivamento. E o avivamento vem nessas situações de crise. Foi o que aconteceu com Josafá. A situação que ele vivia era uma situação difícil. Lemos no capítulo anterior, no capítulo 19, que Josafá ele começou por tirar os ídolos. Ele tirou os bosques da terra, os lugares onde eles cultuavam a ídolos. Embora Josafá não fizesse tudo o que era certo, o vidente Anani saiu-lhe ao encontro e disse que ele não devia ter ajudado Acabe, o rei do norte. Mas embora ele não tenha feito tudo certo, ele tinha tirado os ídolos. E este é um primeiro passo para que Deus possa operar no nosso coração o avivamento. Em terceiro lugar, o avivamento vem quando nós começamos a orar. Senhor Deus dos pais. Não a oração que é feita quando tudo está bem, que é uma oração genérica e sem grande fervor. Mas Josafá, ele começou a buscar o Senhor com fervor. Como é que o avivamento vem? Este texto continua a explicar-nos que o avivamento vem, em primeiro lugar, com o conhecimento de quem Deus é. Quem Deus é, o Deus de Israel, o Deus que operou milagres. E Josafá sabia disso. Ele conhecia a palavra. E a sua fé estava naquilo que Deus tinha feito e daquilo que Deus era. Em segundo lugar, também vem pelo conhecimento de quem nós somos. Nestes versículos nós vemos que Josafá entendeu que ele era um rei que não tinha grande poder, não tinha grande capacidade. Ele dependia totalmente do Senhor. É o que nós lemos aqui nestes versículos. E em terceiro lugar, o avivamento vem com o conhecimento de quem Deus é, com o conhecimento de quem nós somos e o que é que devemos fazer, o que é que Deus diz para nós fazermos. E em terceiro lugar, o avivamento vem no ambiente de adoração. Josafá prostrou-se com o rosto em terra e adorou ao Senhor. Ele glorificou o Senhor. Então o avivamento vem com o conhecimento de quem Deus é. Sempre que Deus opera um avivamento, há este conhecimento de Deus. Há também o entendimento e do conhecimento de quem nós somos e do que devemos fazer. E há um ambiente de adoração, uma adoração que flui e salta do nosso coração. As situações de crise não são nada agradáveis. No entanto, se aceitarmos os momentos de crise na nossa vida, se os abraçarmos com fé, na fé no Deus que está por cima de todas as coisas,
há uma grande possibilidade de recebermos este avivamento na nossa vida espiritual. Isto é, sermos levados a um maior entendimento de quem Deus é e mais nos deleitarmos nele, mais o valorizarmos, mais dele termos em nós, mais o adorarmos. E é esse o propósito de Deus, quando Ele permite, quando Ele cria, quando Ele desenha situações de crise na nossa vida. Ele faz isso para que nós possamos conhecê-lo mais, para que nós o possamos adorar como o verdadeiro Deus.